Gohan pousou ao lado de Sakura. Ele estava observando toda a batalha dos céus lá em cima. As duas Kunoichi em guerra nunca o notaram. Houve algumas vezes em que Gohan esteve pronto para intervir, como quando Sakura parecia ter sido morta pelo Dock, mas ele conseguiu se conter e não fazer nada. Uma grande parte de ser um professor era aprender quando recuar, ter fé no aluno e deixá-lo sair de suas próprias enrascadas. A fé de Gohan não estava equivocada. Desde os exames Chunin, quando ele descobriu que havia negligenciado o treinamento dos reflexos de Sakura, Gohan estava se perguntando se ele a havia prejudicado, condenando-a a se conter constantemente, mesmo em situações em que ela poderia ser morta. Aparentemente Sakura havia encontrado uma maneira de contornar isso. Ele fez uma nota mental para trabalhar com ela um pouco mais quando tivesse a chance. Bom trabalho, Sakura, ele disse para a garota adormecida, pegando-a nos braços e flutuando até o chão da floresta. Ele a colocou no chão entre algumas raízes e deu um passo para trás, dando a ela um sorriso afetuoso. Então se lançou para o céu novamente e disparou para onde quer que os outros estivessem. O Quarteto do Som era um bando perigoso, isso era verdade, mas Sasuke seria ainda mais se ele conseguisse aquela coisa de segundo nível que Jirobo havia demonstrado. Isso fez de Jirobo uma ameaça medíocre, poderoso o suficiente para necessitar de uma ascensão ao Super Saiyajin. Quão mais perigoso seria Sasuke ou alguém como ele? Gohan estremeceu e tentou não pensar sobre isso. Por favor, não me deixes chegar muito tarde. Sakon correu por entre as árvores, tentando arduamente chegar ao outro lado da floresta e ao Vale do Fim que ficava além. Se ele conseguisse passar por aquele vale, se ele conseguisse chegar lá. Ele cambaleou quando o barril de repente se levantou em suas costas. Sakon tropeçou, errou um passo e caiu no chão. Ele jogou o barril para longe e caiu pesadamente de 4. O barril caiu no chão a alguns metros de distância e se espatifou. Em meio à serragem, Sasuke se levantou e encarou Sakon. O líder do Quarteto do Som assobiou e sorriu apreciativamente. Uau, ele disse enquanto as marcas do selo desapareciam do rosto do outro garoto. Nada mal. Sasuke olhou para sua mão e fechou o punho, olhos escuros e duros, saboreando o poder que subitamente estava percorrendo, energizando-o melhor do que qualquer estimulante ou outro tipo de droga. Eu me sinto poderoso, Sasuke disse. Você está, agora, Sakon respondeu, de pé. Agora vá. O Vale do Fim está logo à frente. Atravesse-o e você estará em casa livre. E eu sugiro que se apresse. Um grupo de ninjas da sua antiga vila está vindo direto para nós. Então deixe-os vir, disse Sasuke. Eu os matarei. Não. Sakon disse enfaticamente. Eles têm que ser caçadores de Anbu. Você realmente acha que pode derrotar um esquadrão de Anbu? Sasuke levantou uma sobrancelha. Tenho que testar meu poder em algum momento, não é? Então faça isso depois. Sakon insistiu. Se você for pego aqui, se morrer agora, então tudo terá sido em vão e você nunca terá sua chance com seu irmão. É isso que você quer. Ser morto aqui, morrendo como um cachorro porque você foi estúpido demais para saber quando correr e quando lutar. Sasuke deu um soco no rosto de Sakon, fazendo-o cair de joelhos e agarrando-o pela camisa, levantando-o até ao nível dos olhos. Nunca mais fale comigo assim, Sasuke rosnou. Agora vamos. Ele deixou Sakon cair no chão. Não dá para fazer, respondeu Sakon. Ainda tem mais 2 deles vindo atrás de nós. Eu vou ficar aqui e detê-los. Você vai na frente. Ele passou um pequeno pedaço de papel para Sasuke. Mapa para o esconderijo. Não o perca ou eu mesmo te mato. Como quiser, Sasuke respondeu e começou a pular para longe. Sasuke. Kakashi chamou, pousando logo atrás deles, Naruto bem ao lado. Não se movam. Sob ordens de Senjutsu Tsunade, Agodai Miyokage de Konohagakure, estou colocando você sob prisão. Sasuke se virou, sorrindo abertamente, embora o humor não alcançasse seus olhos. Um esquadrão Anbu, hein? Ele perguntou a Sakon, suas palavras sarcásticas e irrisórias. Isso dificilmente é um esquadrão Anbu. É só Kakashi um peso morto.
Ambos os ninjas de Konoha pareciam magoados com o desprezo real na voz de Sasuke. Sasuke, Naruto murmurou, parecendo magoado. Sasuke, ele chamou mais alto. Volte. Não faça isso. Não nos faça arrastar você de volta. Me arrastar de volta. Sasuke zombou, virando as costas para eles. Como se vocês pudessem. Ele sumiu e entrou nas árvores. Droga. Kakashi rosnou, movendo-se para pular atrás dele. Sakon disse, se colocando no caminho. Você tem que passar por mim primeiro. Naruto, eu vou na frente, disse Kakashi. Você consegue lidar com ele. É melhor acreditar. Naruto retrucou, fazendo um selo de mão. Kage Bunshin no Jutsu. Um enxame de clones de Naruto encheu a área e correu para Sakon, escondendo Kakashi da vista, que fez um rápido enji para aparecer Naruto e pulou no meio do corpo a corpo antes de correr atrás de Sasuke e abandonar a transformação. Sakon se defendeu daquela primeira onda de clones sem muita dificuldade, mas se viu cercado por clones novamente, todos eles parecendo nada amigáveis sobre isso também. Ele disse, levantando uma sobrancelha. Agora isso é interessante. Kage Bunshin no Jutsu. Talvez Sasuke estivesse errado quando ele te chamou de peso morto. É claro que ele está. Naruto gritou de volta. E eu vou provar isso para você. E depois? Você vai matar Sasuke. E você consegue. Não, Naruto respondeu. Mas eu já sei disso. Eu sei que não posso lutar com ele com a intenção de matar. É por isso que Kakashi-sensei foi atrás dele. Se há alguém que pode trazer Sasuke de volta, é ele. Eu colocarei minha fé nele para fazer isso. Os olhos azuis cerúleos se tornaram intensos e afiados. Assim como ele colocou sua fé em mim para chutar sua bunda. Interessante, Sakon disse com um sorriso de escárnio. Vamos testar, ok? Vou te mostrar o quão deslocada a fé do seu sensei realmente é. Naruto e Sakon investiram um contra o outro, uivando gritos de guerra para os céus. Enquanto isso, Kidomaru se viu em uma posição um tanto embaraçosa. Quando ele estava saltando entre as árvores, tentando sacudir Yamato de encontrá-lo depois daquele tiro de arco mal feito, ele perdeu de vista o ninja de Konoha completamente. Era uma situação estressante para Kidomaru. Ele geralmente não era um bom lutador de curta distância, preferindo matar seus inimigos à distância com sua Kekkei Genkai e seu arco. Mesmo agora, Yamato poderia estar se esgueirando sobre ele, para emboscá-lo de algum lugar nas árvores. Ele gritou, girando quando um farfalhar o fez pular. Seu arco vibrou por instinto e um pássaro caiu das folhas e atingiu o chão, a maior parte de seu corpo simplesmente explodida pela flecha veloz. Um pássaro. Droga, ficando nervoso. Tenho que me acalmar. Espere um segundo. Por que estou tão nervoso, afinal? Ele pensou sobre isso por um segundo e então surgiu como uma resposta. Intenção de matar. Aquele bastardo. Ele está vazando intenção de matar tão sutilmente que está brincando com minhas emoções. Tenho que me acalmar. O shinobi de 6 braços respirou fundo algumas vezes para se acalmar e conseguiu começar a discernir a intenção de matar de seus próprios nervos agitados. Bastardo, ele rosnou quando finalmente conseguiu controle suficiente. De jeito nenhum ele é um jounin comum. Talvez ele seja aquele experimento que Sakon mencionou antes. Está se sentindo um pouco nervoso? Perguntou Tensou. Kidomaru se virou, mas não encontrou ninguém atrás dele. Eu não estou lá. Ele girou novamente. Nada. Ele ainda estava sozinho. Lá também não. Algo se moveu nas folhas. Kidomaru atirou quando viu o que pensou ser uma forma humana. A forma explodiu e choveu lascas de madeira nos galhos mais baixos das árvores. Tão perto, disse Tensou, mas era apenas o Mokobunshin. Mokobunshin? Então você é esse experimento. Demorou bastante. O quê? Pensei que fosse outra coisa. Genjutsu talvez. Então você tem um longo caminho a percorrer com um shinobi, disse a voz desencarnada de Tensou, vindo de todos os lados ao redor de Kidomaru. E isso é algo que vai te matar hoje. Mostre-se, covarde. Kidomaru berrou, disparando uma flecha. Ela voou em direção às árvores e não atingiu nada além de folhas e ar. Sentiu minha falta.
Desgraçado. Você ainda não descobriu. Descobriu aqui. Onde estou? Obviamente. Ou eu não estaria tentando te acertar desse jeito. Kidomaru gritou, atirando na direção de onde ele pensou que a voz tinha vindo. Novamente ele não acertou nada. Droga! Onde diabos você está? Estou em todos os lugares, respondeu Tenzou, e em lugar nenhum. O que é isso? Hora do enigma? Kidomaru perguntou. Você parece um garoto semi-inteligente, Tenzou respondeu. Certamente você consegue descobrir. Kidomaru olhou ao redor, observando cada detalhe, dedos brincando nervosamente em seu arco. Seus olhos se arregalaram quando ele percebeu o que estava acontecendo. As árvores, ele sussurrou. Muito bom, disse Tenzou, a voz tão corpórea quanto antes. Eu sabia que você conseguiria. Não me trate como uma criança, Kidomaru rosnou. Eu não sou alguém que pode ser derrubado por um pedaço de lixo de merda. Tudo que você está fazendo é se fundir com as árvores. Você usa Mokuton, então isso significa que você pode controlar madeira com chakra. É lógico que você pode se fundir com elas e viajar dentro de suas células como nos moveríamos através de árvores normalmente. Eu estou supondo que você está transferindo de árvore para árvore pelos sistemas de raiz. Certo. Estou impressionado, Sonin. É exatamente assim que estou fazendo. Uma árvore, para crescer alta, deve ter um sistema de raízes muito extenso e bem estabelecido. Essas raízes se tocam em algum ponto e me dão uma rota entre duas árvores. Kidomaru estava prestes a retrucar quando parou de repente ao perceber uma coisa. Não, ele sussurrou enquanto observava as milhares de árvores que o cercavam. De jeito nenhum. Agora você entende completamente sua situação, disse a voz de Tenzou. Estou em todo lugar e em lugar nenhum. Tente o quanto quiser, você não pode me bater, não pode me ver, não pode me ouvir, não pode me sentir. Mas eu posso ver, ouvir, sentir e bater em você. A madeira da árvore ganhou vida, prendendo Kidomaru antes mesmo que ele tivesse a chance de se mover. A casca a seus pés ondulou e Tenzou se levantou dela, como se estivesse saindo da piscina. Seus movimentos eram tão casuais como se estivesse caminhando pela rua. Kidomaru inalou involuntariamente quando viu a porcelana branca no rosto de Tenzou. Ambu, ele sussurrou. Não pode ser. Tenzou levantou a mão e removeu sua máscara, expondo sua carranca sombria e seu olhar de ferro. Ele estava muito longe do Jounin competente, mas amigável, que ele tinha sido. Seus olhos não continham misericórdia neles. Código de Operações Ambu, Parte 3, Operações de Combate, Capítulo 3, Regulamento 22, Tenzou disse sem emoção, recitando de memória algo que lhe foi ensinado desde o primeiro dia de treinamento Ambu. No caso de comprometimento de identidade, o agente deve fazer todos os esforços para restaurar a cobertura. Os métodos incluem, mas não estão limitados a, técnicas de tortura, chantagem e assassinato. Kidomaru de repente ficou muito ciente da kunai na mão de Tenzou. Não. Espere. Não. Tenzou não hesitou, nem piscou. Você sabe por que a Ambu tem tantas baixas? Ele perguntou. Kidomaru nem teve espaço para balançar a cabeça. Porque somos chamados para fazer missões difíceis. Somos aqueles que são treinados para matar no Kenin, Kaji, e até mesmo, aqui ele encontrou os olhos de Kidomaru, Samin desonestos. Um garoto como você não tem chance. Vive da longa Orochi, Kidomaru engasgou quando sua garganta se abriu como uma torneira, o terrível corte derramando seu sangue em suas vestes. Encharcou em segundos, correndo em riachos pela madeira que prendia cada mão, cada braço, cada junta que ele tinha. Alguns momentos depois, a madeira que o segurava desapareceu como se nunca tivesse estado lá e o membro do quarteto do Sol caiu no chão. Ele ficou parado por um segundo antes que um espasmo agonizante o fizesse escorregar do galho e despencar para a terra bem abaixo. Ele quicou uma vez quando atingiu o chão e ficou imóvel. Kakashi rompeu da linha das árvores, planando sobre uma planície gramada ondulada.
Era larga, provavelmente com 2 milhas de largura no mínimo, e Sasuke já estava chegando perto da metade do caminho. Ele era apenas um pontinho preto à distância, correndo rápido, inclinando-se para frente em seus passos, permitindo que seus braços balançassem atrás dele. Não estou tão atrás dele, Kakashi se perguntou, como ele chegou tão longe na frente. Genjutsu talvez. Ele franziu a testa sob sua máscara quando o justo para lançar um Genjutsu não deu em nada. Então era real. Sasuke realmente era muito mais rápido. Ou eu sou muito mais lento. Ele sacudiu a cabeça. Não havia como ele ser mais lento que Sasuke, mesmo porque ele era muito mais alto. Ele podia comer muito mais chão que as pernas de frango de Sasuke. O chakra de Kakashi se acumulou em seus pés e ele avançou com velocidade renovada. Sasuke percebeu quando olhou para trás por cima do ombro. Não havia cobertura por perto e o Vale do Fim estava chegando rápido. Ele tinha que chegar lá e cruzá-lo antes que Kakashi o alcançasse. Conforme os segundos se transformavam em minutos, Sasuke percebeu que não conseguiria. As pernas mais longas de Kakashi estavam lhe servindo bem. Pelo menos Naruto não estava seguindo. 2 contra 1, mesmo que um dos outros fosse um peso morto, não eram probabilidades favoráveis. Naruto não era nada senão persistente e ele teria perseguido Sasuke por tempo suficiente para Kakashi desabilitar o jovem Vingador. Mas se fosse apenas Kakashi e mais ninguém, era concebível que Sasuke pudesse vencê-lo. Sasuke havia pressionado Kakashi durante o teste do sino todos aqueles meses, aquela vida atrás, e isso foi sem os aprimoramentos recentes. Eles poderiam apenas dar a ele o impulso que ele precisava para prevalecer. Sasuke firmou os pés e parou. Kakashi não conseguia acreditar no que estava vendo. Sasuke havia parado e estava esperando por ele. O que você está fazendo, Sasuke? Kakashi perguntou silenciosamente. Você realmente está tão louco a ponto de acreditar que pode derrotar um Jounin sozinho? Ele afastou o pensamento e puxou o Irai até, expondo o Sharingan para o mundo exterior. Ele também parou. Por um minuto, eles apenas se encararam, nenhum dos dois se movendo. Sasuke encontrou os olhos de Kakashi sem medo. Ele não tinha necessidade de temer o Sharingan. Afinal, Sasuke tinha um e ambos sabiam que era preciso um Sharingan para combater um Sharingan. Na verdade, o Sharingan imaturo de Sasuke estava no mesmo nível do de Kakashi, mesmo porque Kakashi não era um Uchiha genético. O que eles poderiam fazer com aquele olho era outra história. Kakashi tinha o dele há anos, Sasuke apenas alguns meses. Nessa batalha dos aprimoramentos oculares, Kakashi tinha experiência a seu favor e isso seria tudo o que ele precisava. E então o usurpador chega, Sasuke disse finalmente, quebrando o silêncio carregado. Usurpador? Kakashi perguntou. Esse olho não é seu. Você roubou o olho de outro. É por isso que você é um impostor. A raiva de Kakashi fervia, apesar de sua tentativa de controlá-la. Este olho foi presenteado a mim pelo meu amigo mais próximo no mundo inteiro. Ele não precisava dele e eu precisava. Então agora eu experimento o mundo por nós dois. Não presuma me entender, Uchiha Sasuke. Você não sabe nada sobre mim. O veneno em sua voz foi o suficiente para causar um lampejo de dúvida no rosto de Sasuke. Um Uchiha nunca abandonaria o Sharingan, disse Sasuke, desafiador. Você não sabe disso, Kakashi retrucou. Agora você vem comigo. Pacificamente. Senão você vai descobrir por que eu sou chamado de Sharingan Kakashi. Um vento agitava as gramas altas da planície, os fios de folhagem balançando como um oceano. Novamente, silêncio, exceto pelo barulho das folhas. Sasuke bufou e então soltou algumas gargalhadas confiantes. Eu não vou a lugar nenhum com você, ele riu. Eu estou seguindo meu próprio caminho. Se você não consegue entender isso, então você não pode esperar me derrotar. Lá estava, em preto e branco. Naquele instante, quando a última palavra desafiadora saiu dos lábios de Sasuke, Kakashi soube. Não havia outra alternativa. Com um peso pesado se acomodando em seus ombros, Kakashi mentalmente moveu Sasuke da coluna de aluno rebelde para a coluna de inimigo.
Então você não me deixa a escolha, Sasuke, Kakashi disse finalmente. Se você não voltar em paz, então eu vou levá-lo à força. Eu lhe dei chances mais do que suficientes, mais do que eu daria a qualquer outro inimigo, mas você cruzou uma linha agora. Última chance. Sasuke não perdeu o uso explícito da palavra inimigo e sabia que Kakashi não se seguraria. E isso estava bom para ele. Ele poderia lidar com isso. Ele tinha que lidar. Kakashi estava no caminho dele chegar até Orochimaru e obstáculos eram apenas coisas a serem superadas. Sasuke não respondeu. Ele simplesmente sacou um par de kunai e as levantou, Sharingan brilhando. A tristeza no peito de Kakashi quase o fez desistir. Quase. Em vez disso, Kakashi pegou essa tristeza e a matou. Ele fechou os olhos e exalou. Quando o fez, ele matou tudo que o tornava humano. Amor, medo, ódio, paixão, raiva, tristeza e a miríade de outras emoções que separavam humanos de um animal. Kakashi matou todas elas e as trancou no cofre metal de aço que ele não usava desde a guerra. Quando ele abriu os olhos novamente, apenas um segundo depois, ele era o que o shinobi deveria ser. Uma ferramenta. Ele era uma arma a ser empunhada como seu Kage achasse adequado. Seu Kage havia ordenado que Uchiha Sasuke fosse trazido de volta vivo ou que trouxesse sua cabeça de volta como prova de morte. Era a única maneira de Kakashi lutar contra Sasuke. Se ele lutasse como lutou na última década ou mais, ele se conteria. Ele não conseguia se conter. Muito havia sido perdido para chegar a esse ponto. A oportunidade não podia ser desperdiçada. Sasuke realmente recuou diante do olhar mortal nos olhos de seu antigo sensei. Esse era o verdadeiro Kakashi, Sasuke se perguntou. Kakashi sempre pareceu um Jounin incapaz, mas distraído. Todas aquelas desculpas sobre estar atrasado, todos os livros obscenos que ele lia, as piadas que ele fazia como o Senengoroshi. Nada disso estava diante dele agora. Os olhos de Kakashi eram afiados, mais afiados do que as bordas de uma kunai. Ele se segurou facilmente, mas a tensão silenciosa traiu sua habilidade de fechar a lacuna rapidamente e cortar a garganta de Sasuke. Talvez ele não conseguisse vencer. Sasuke anulou esse pensamento. Ele tinha que vencer. Tinha que vencer. Se não vencesse, essa oportunidade estaria perdida para ele para sempre. Eles explodiram em movimento no mesmo instante. Naquele mesmo instante, eles jogaram um duelo inteiro enquanto o Sharingan que possuíam analisava todos os movimentos possíveis e as mentes conectadas a esses Sharingan inventavam maneiras de contorná-los. Sasuke lançou sua kunai na cabeça de Kakashi. O Jounin já estava em movimento antes que as facas deixassem a mão de Sasuke, a segunda faca escondida na sombra da primeira. Kakashi lançou uma faca de retorno e uma saraivada de shuriken, de alguma forma conseguindo fazer as duas coisas com uma mão, e ganhou uma explosão de velocidade. Ele se aproximou da esquerda de Sasuke enquanto a faca se dirigia para o rosto de Sasuke e as estrelas giravam à direita de Sasuke. A traseira estava aberta. Sasuke se permitiu cair para trás, a faca passando a centímetros de seu nariz. Sasuke percebeu que cometeu um erro quando viu Kakashi caindo em sua direção vindo do sol. Ele se lançou em uma esquiva giratória selvagem, girando loucamente no ar, usando o impulso para dar um chute na cabeça de Kakashi. O Jounin não se preocupou em desviar. Nippon Kage Bunshin no Jutsu. Um segundo Kakashi apareceu nas costas do primeiro, pegando a perna de Sasuke e o arremessando pelo ar. O clone saltou atrás do genin voador, enquanto o original acelerava pelo chão, avançando. Ele saltou para cima bem quando Sasuke começou a descer, seguido de perto pelo clone. Sasuke gritou quando foi pego no meio de dois chutes estrondosos. Sasuke estourou. Um tronco coberto de etiquetas explosivas o substituiu. Os dois Kakashi deram as mãos e o clone arremessou seu criador para longe, enquanto a explosão consumia Bunshin e o tronco igualmente, enchendo o ar onde eles estavam com estilhaços espinhosos. Kakashi caiu derrapando, com as mãos já brilhando. Sasuke apareceu atrás dele, com o selo do tigre já em seu lugar. Katon. Goukaki no Jutsu. Doton. Doriua. Uma onda de lama se levantou atrás de Kakashi assim que Sasuke lançou sua bola de fogo.
A lama sibilou e fumegou furiosamente antes que as chamas e o vapor morressem, revelando uma curva elegante de terra queimada. O próximo jutsu foi idêntico. Chidori. O grito de 2000 pássaros encheu a clareira. A parede de lama explodiu quando os dois jutsus Raiton a atravessaram como se ela não estivesse ali. As técnicas se chocaram e se fundiram. A bola de raios ficou caótica demais para ser controlada e explodiu, sacudindo as planícies mais uma vez. Kakashi e Sasuke tinham se afastado no último instante e ficaram de frente um para o outro como se nunca tivessem lutado. Os únicos sinais da batalha eram um monte de lama quebrada e as lascas irregulares de madeira espalhadas pela área. Eles correram em direção ao outro novamente quando uma terceira voz soou. Tenshinhan. Ambos os combatentes se separaram quando borrões brancos dispararam entre eles. Sasuke só viu a forma oblonga, mas Kakashi os viu claramente. Ossos dos dedos? Ele se perguntou. Eu me pergunto, eles pousaram e encararam seu agressor. Ele, ou pelo menos Kakashi pensou que ele, era efeminado, alto e esbelto com feições suaves que derreteriam muitas mulheres em seus sapatos. Seu cabelo era branco e caía perto da linha do maxilar, repartido no centro, com uma ou duas mechas amarradas por ornamentos vermelhos. Kakashi não tinha dúvidas de que esse recém-chegado era um inimigo. Ele usava as vestes e a corda roxa que combinavam com as que os outros quatro tinham. Quem é você? Sasuke perguntou enquanto Kakashi recuava alguns passos para manter os dois inimigos na sua frente. Eu sou chamado Kimimaro, o outro disse, voz suave. Uchiha Sasuke, eu vim para te levar até Orochimaru-sama. Sasuke meio que abandonou sua postura de combate. Kakashi teria capitalizado isso para subjugá-lo, mas não com o desconhecido ali. Ele era perigoso, isso era certo. O fato de que ele conseguiu se esgueirar até eles daquele jeito, quando ambos estavam totalmente em guarda, falava muito sobre sua habilidade. Até que Kakashi soubesse mais, o melhor curso de ação seria esperar e ver o que aconteceria. Orochimaru está morto, Kakashi gritou. Morto em batalha por Son Gohan. Os olhos de Kimimaro piscaram sobre Kakashi e o Jounin sentiu sua pele arrepiar. Nenhuma criança deveria ter olhos como aqueles. Eles eram do tipo plano e sem vida que veteranos de muitas batalhas tendiam a possuir. Eram os olhos que o próprio Kakashi tinha agora. Acredite no que quiser, Sharingan Kakashi, o outro disse simplesmente antes de voltar a encarar Sasuke. Não vai me chamar de lixo como seus outros amigos? Kakashi perguntou. Novamente, os olhos sem vida de Kimimaro piscaram sobre o Jounin, mas ele não fez nenhum movimento para responder. Uchiha Sasuke, o Vale do Fim e a fronteira estão a 2,5 milhas atrás de mim. Se você deseja cruzar, então deve fazê-lo logo. O que está acontecendo com Orochimaru? Sasuke exigiu. Ouvi dizer que ele está vivo e morto. Ele não pode ser dois ao mesmo tempo. Se eu não tiver certeza, ele pode esquecer de me treinar. Isso é algo que você deve descobrir por si mesmo, respondeu Kimimaro, com a voz suave, mas muito audível. Se eu lhe disser que ele está vivo, então o Koupinin irá me refutar e você ainda duvidará. Nem posso convencê-lo de que ele está vivo enquanto você duvida, mesmo agora. Se você deseja descobrir o destino de Orochimaru-sama, então você deve ver com seus próprios olhos. Uma longa espada branca apareceu na mão de Kimimaro. Os olhos de Kakashi se estreitaram. O Sharingan a havia pegado. Era um osso que havia atravessado o pulso do garoto. Então sobreviveu, ele murmurou. Vejo que você ouviu falar do meu clã, Kimimaro observou. Embora isso não vá lhe fazer bem. Eu só ouvi rumores, Kakashi admitiu. Ouvi dizer que havia um grupo com a Kekkei Genkai que os permitia controlar sua produção de cálcio. Ao fazer isso, eles descobriram que podiam fazer ossos tão duros quanto aço em qualquer formato que desejassem. Parece que isso não era um boato. De fato não foi. Eu sou o último daquele clã. Ele abriu a camisa, revelando as 3 finas linhas do selo amaldiçoado da terra, que era o segundo apenas para o selo do céu que Sasuke carregava. Uchiha Sasuke, vá. Eu cuido do Koupinin e me junto a você mais tarde. Eu posso lidar com isso, Sasuke retrucou.
Eu vou lidar com isso, Kimimaro disse em um tom que não dava espaço para discussão. Você é valioso demais para arriscar em uma luta com alguém muito acima do seu calibre. Eu vou lidar com ele. Você vai. Sasuke pareceu que iria discutir por mais 1 ou 2 segundos e então suspirou. Tudo bem. Mas não venha chorar para mim pedindo ajuda. Não precisarei de nenhuma, respondeu Kimimaro calmamente. Sasuke soltou, tentando pousar atrás de Kimimaro. Kakashi estava em movimento no segundo em que seu Sharingan captou a ondulação nos músculos de Sasuke sob sua pele. Ele correu para fechar a lacuna e quase morreu por causa disso. Tsubaki no Mai. Uma fina linha branca preencheu o lado esquerdo da visão de Kakashi. Ele soube o que era em um instante e estava em movimento antes mesmo disso. Ele rolou e se inclinou ao mesmo tempo, posicionando seu corpo para girar e bater seu cotovelo na parte de trás da cabeça de Kimimaro. A espada arqueou para baixo a partir da estocada, varrendo para cortar a barriga de Kakashi. Ele apertou ambas as mãos ao redor da lâmina, permitindo que o considerável momento do golpe de Kimimaro o jogasse para longe. Sasuke já estava recuando. Kakashi olhou para as costas do Genin recuando, observando o leque vermelho e branco do clã Uchiha desaparecer na distância. Você não tem tempo para se preocupar com a segurança do seu aluno, Kimimaro disse a ele. Não é com eles que estou preocupado, Kakashi respondeu. Sou comigo, ele acrescentou silenciosamente. Naruto grunhiu quando Sakon acertou um golpe forte, mas o loiro determinado deu de ombros e avançou, batendo o punho no queixo do outro garoto. O líder do quarteto do Sou cambaleou, mas se recuperou no momento em que Naruto tentou chutá-lo no rosto. Seu próprio chute acertou Naruto no peito e o jogou contra uma árvore. O corpo encontrou a casca com o estalo nauseante. Naruto caiu, segurando seu ombro, mas a dor não diminuiu o brilho de determinação que ele enviou para Sakon. É só isso que você tem? Sakon perguntou. Kage Punchi no Jutsu. Sakon levantou uma sobrancelha quando viu a quantidade de clones que o cercavam. Oh! Você ainda pode fazer tantos assim? Não vai te fazer bem. Não fez nas últimas 2 vezes. Os clones não responderam. Em vez disso, saltaram alto no ar, ou correram pelas laterais das árvores e saltaram. Sakon se perguntou o que eles estavam fazendo por um segundo. Ele percebeu o que estavam fazendo quando cada clone, e havia centenas deles, produziu 2 punhados de shuriken. Oh merda, ele murmurou. Shuriken Shiopou. O céu ficou escuro com o aço voando. Uma explosão de chakra explodiu todas as shurikens do céu, ou as fez voltar contra seu criador. Clone após clone explodiu como fogos de artifício, deixando uma névoa espessa sobre a área. Os clones restantes de Naruto trocaram olhares apreensivos. De alguma forma, eles sabiam que isso não era o suficiente para matar aquele cara. Isso é ridículo, disse uma nova voz. Você está usando o 2º nível Yo para uma criança pequena. Ah, cale a boca. Qual a graça de lutar se você não enlouquece um pouco? Quando a fumaça se dissipou, revelou 2 figuras. Uma era o cara com quem Naruto estava lutando até aquele momento e a outra era outra pessoa que parecia a mesma. Quem é esse? Naruto murmurou. Quem eu? O recém-chegado perguntou. Meu nome é Okon. Meu irmão idiota aqui decidiu que queria se divertir um pouco e me acordou. Naruto observou os irmãos. Eles eram idênticos, até o cabelo prateado e os sorrisos demoníacos, mas enquanto ambos atualmente se assemelhavam a um goblin de pesadelo com pele avermelhada em membros de aço, os lados estavam invertidos. O braço de metal de um estava à esquerda, o outro à direita. O mesmo acontecia com os chifres. Cada um ostentava um único chifre saindo de um lado da testa. Naruto de repente juntou 2 mais 2. É aquela coisa do selo amaldiçoado? Ele perguntou a eles. Tanto Kon quanto Sakon pareceram assustados. E o que uma loira burra como você sabe sobre isso, hein? Sakon perguntou. Porque eu já vi isso antes, Naruto respondeu. Mesmo que Gohan não tivesse essa aparência quando seu selo foi ativado, Naruto nunca esqueceria aquele sentimento de apreensão vazia em seu intestino. Apesar de sua bravata e brincadeiras, Naruto era na verdade um jovem muito inteligente e isso estava aparecendo.
De alguma forma, ele não conseguia explicar como. Ele sabia que esse era um efeito do selo amaldiçoado. Também ajudou que ele tivesse aquela apreensão vazia agora, sentada em seu estômago como uma bola de chumbo. Impossível, disse Sakon. Ninguém viu um selo de segundo nível e viveu para contar sobre isso. Bem, agora ele sabe, idiota. O Kon gritou, batendo na cabeça do irmão. Use a cabeça pelo menos uma vez, seu imbecil. Ele olhou feio para Naruto. Temo que teremos que matá-lo agora. Não podemos deixar ninguém descobrir sobre nós agora. Podemos. Experimente. Naruto gritou. O Kon sorriu. Como desejar. O golpe atingiu o nariz de Naruto. Ele sentiu seu nariz quebrar, uma dor incandescente queimando atrás de seus olhos, estrelas explodindo em sua visão. Naruto não tinha visto o ataque. Nada. Em um minuto ele estava parado ali, no outro ele estava sendo martelado em uma árvore. Como? Foi tudo o que Naruto teve tempo de pensar antes de um segundo golpe, de Sakon dessa vez, atingir seu intestino. Naruto gritou de dor enquanto sua garganta subia e transbordava sobre seus lábios. O punho que o prendia à árvore desapareceu, permitindo que Naruto caísse, sem fôlego, na terra. Ele ficou deitado, sem fôlego, engasgando e tossindo, enquanto Sakon e o Kon estavam sobre ele, rindo. Ah, você quebrou, Sakon, o Kon riu. Ele se ajoelhou e bateu em Naruto na parte de trás de seu crânio já machucado. Ei aí, você consegue me ouvir? O que você está fazendo nos perseguindo, afinal? Eles estão tentando impedir Sasuke de chegar até Orochimaru-sama, Sakon disse a ele. Oh? O Kon perguntou. Sério? Então deixe-me te dizer uma coisa. Ele agarrou Naruto pelos cabelos e o levantou até o nível dos olhos. O rosto de Naruto parecia um inferno com bile e sangue se misturando em seu queixo, manchando seu macacão laranja. Mas seus olhos ainda brilhavam desafiadores. Ainda tem alguma luta em você? Ótimo. Agora escute, lixo, disse o Kon. Sasuke está perdido para você. Ele está vindo conosco e ele vai ter mais poder com Orochimaru-sama do que ele jamais teria com você. Ele se inclinou para perto. E não há nada que você possa fazer para impedir isso. Ele enfiou o rosto de Naruto na terra e o esmagou com um pé, rindo o tempo todo. Eles se viraram para ir, a transformação do selo amaldiçoado desaparecendo de seus corpos. Eles congelaram no meio do caminho. Naruto estava de pé, respirando pesadamente, ombros caídos, mas ele estava ereto e seus olhos ainda estavam tão desafiadores quanto sempre foram. Sasuke, Naruto ofegou, nunca se juntará a Orochimaru. Nós o impediremos você. Como ele está de pé? Sakon perguntou enquanto eles se transformavam novamente no segundo nível. Não sei, mas ele não vai ficar assim por muito tempo. O Kon avançou como uma bala, esperando empalar Naruto com sua mão de metal. A mão de Naruto disparou e agarrou a de Kon, torcendo-a dolorosamente. O Kon teve que rolar com ela, para não quebrar seu próprio pulso com seu impulso. Ele caiu de costas. Eu não vou deixar Sasuke se juntar a você, Naruto chiou. Eu não vamos deixar. Ele cambaleou, mas começou a correr, correndo direto para Sakon, que parecia muito apreensivo sobre a repentina habilidade de Naruto. De repente, ele parou e cambaleou para trás, gritando de dor quando algo atingiu com força por dentro. Para o horror de Naruto, a cabeça de Ukon brotou de seu ombro, esticando-se grotescamente enquanto saía até que se destacou de seu ombro como uma espinha feia. Ukon olhou para ele com lascívia. Adivinha, mosquinha? Ele disse, sorrindo. Você caiu na minha teia.